Mas o fundamental é perceber que as alterações existem, estão acontecendo, você não negligenciar elas. Gente, as coisas podem agravar, né? As coisas podem ficar pior. Então você vê um nódulozinho pequenininho ali na gengiva e, sabe, vamos só controlar e tal, e aquilo vai crescer, talvez, né? Já fosse mais fácil ter sido resolutivo antes, né? Ter mostrado para o paciente que a coisa poderia ter outro andamento, ou se você está suspeitando que aquela leucoplasia está mudando de aspecto, começou a ter área vermelha, está na hora da biópsia, não está mais na hora de ficar só controlando. Então, essa velocidade de acompanhamento, de condução dos casos, ela é muito importante para que a gente realmente seja resolutivo. Mas é importante lembrar também que a maioria das coisas que acontecem na boca, elas são de baixa complexidade. Elas são coisas simples. E dentro dessas coisas de baixa complexidade, que são mais simples, elas têm muita relação com o processo inflamatório. Saber inflamação bem é importante. Não só aquela questão conceitual básica, né, que a gente sabe, aquela coisa antiga lá dos sinais cardinais, mas saber qual é a dinâmica do processo inflamatório, como é que a inflamação começa. E aí não vale mais você dar aquela resposta antiga, né? Tem uma agressão. Todo mundo sabe, né? As crianças sabem que precisa ter uma agressão para ficar inflamado, para ficar inchado. Mas tem uma noção do que está acontecendo ali do ponto de vista biomolecular, que tem alguma forma de agressão dentro do tecido, ou que atuou e não está mais lá, e aí gerou proteínas lá dentro, livres, que ativaram mastócitos, né? Você tem isso na cabeça. Que legal se você consegue olhar para a pericoronarite do paciente e imaginar tudo que está acontecendo lá dentro do ponto de vista de interação das células, porque aí você está entendendo a patogenia do processo, o mecanismo de desenvolvimento, a patogenia isso é o mecanismo de desenvolvimento, e você sabe como atuar de forma mais efetiva para resolver. A pericoronarite é um exemplo clínico muito frequente do cotidiano de cada um, mas é importante lembrar que quando a gente tem outros crescimentos nodulares, lesões mais específicas, como granuloma piogênico, você vai ter que operar, mas você lembrar disso evita que você tenha recidivo. E você não precisa de um especialista para fazer essa remoção, mas talvez você precise de um periodontista para te ajudar a remover esse fator etiológico lá do granuloma piogênico. Um outro ponto importante, pessoal, quando você tem nenhuma ideia do seu processo. Então você fez a sua anamnese dentro do esquema de entrevista, que você tem que usar um método, mas você pode utilizar qualquer metodologia de entrevista que você vai para o seu paciente, você tem que ter um método. E não vai fazer isso com o paciente sentado na cadeira odontológica. Faz isso fora, para você criar vínculo, para você ter um atendimento humanizado, e depois dessa anamnese detalhada, você faz o exame físico, também um pouquinho diferente, né? Não só odontoscópio e sonda, mas observando as estruturas. E aí você não tem nenhuma ideia. Quer dizer, você fez todo o passo a passo do processo de diagnóstico e você não conseguiu ter nenhuma luz para te orientar no diagnóstico, né? Porque aquilo pareceu extremamente inusitado. E você fugiu das coisas simples, né? Fugiu da questão de inflamação, fugiu de ser uma lesão reacional, que é o segundo grupo de lesões muito frequentes, né? Você precisa, então, talvez de alguém que possa te ajudar a trocar uma ideia na condução do caso para que você seja mais assertivo. Um ponto importante é não cair aqui na questão da tentativa, né? Você não sabe o que é, você repete a forma de tratamento, sempre a mesma forma de tratamento para ver se dá certo. Então, como eu recebo muito encaminhamento, assim, eu nem sei te dizer quantos casos vêm que os caras estão sempre usando estatina. O paciente tem afta usando estatina, o paciente tem líquen plano usando estatina. Tem aqueles que têm candidíase e usaram estatina também, mas foi por acaso, né? Não foi por diagnóstico correto e convicção. E quando você fica fazendo tentativas, e aí não dá certo, você vai encaminhar o cara depois, poxa, aí você arranhou o seu prestígio.